Olá, você que acompanha aqui toda segunda, quarta e sexta o canal do escritor Luiz Júnior. Olha só, hoje é sexta-feira, dia de falar sobre técnicas de escrita, hein? Você já pensou no personagem do teu livro? Ou do livro que você está querendo escrever, ou do livro que você está lendo? Pois é, nós passamos por um período muito interessante de transição da forma de se escrever personagens. Durante algum tempo, inclusive, lá no começo do século XX, nós vivíamos personagens planos, em que a história, o modo de contar a história completa, os eventos que transcorriam na história, eram mais importantes do que o próprio personagem. Então você tinha alguns personagens famosíssimos, como Hercule Poirot, como a Miss Marple, da Agatha Christie, como Sherlock Holmes, né? Que ele tinha sempre um comportamento padrão, né? Ele via para resolver um problema. Um era arrogante, típico da alta intelectualidade, outra fofoqueira, mas sempre a mesma coisa. São personagens planos. Quando você chega já na modernidade, principalmente pela intervenção do jeito de contar história dos americanos, o aprofundamento do personagem se fez necessário. Então hoje se trabalha muito com a curva do personagem. O que é curva do personagem? É como o personagem entra na história e a forma com que ele sai da história. Vamos pegar um exemplo? Frodo Bolseiro. Frodo Bolseiro, da saga O Senhor dos Anéis, ele é um hobbit. Os hobbits eles se orgulham de nunca sair do condado, não é mesmo? Exceto o tio do Frodo, agora até eu esqueci o nome do Bilbo. O Bilbo Bolseiro. Nossa, falhou o nome aqui, gente. Bilbo Bolseiro, ele é, um ícone, porque ele saiu do condado. Como assim? O Frodo, ele é um dos que sai junto com o Sam, né? Samwise. E ele passa por diversos momentos em que ele se questiona, será que é isso? É aqui mesmo? Eu preciso me livrar desse anel? Eu tenho que resolver esse pepino? Ele vai conhecendo gente, ele era só o condado, só conhecia ele, de vez em quando apareciam os magos, pois ali, na saga, ele conhece elfos, duendes, gnomos, bruxos, bruxo mau, bruxo ruim, dragão, né? Então, você vê a transformação naquilo que o Joseph Campbell falou de jornada do herói. Você vê todo o caminhar dele para se transformar. E ele volta do bolseiro, de Mordor, ele volta da saga tão grande quanto foi Bilbo. Percebe? Então isso é uma curva de personagem. Tem personagens, um personagem muito clássico, muito legal de ver, o Melvin de Melhor é Impossível, um filme antiquíssimo com a Helen Hunt. O Melvin, ele é um escritor chato para dedéu que sofria de toque, né? Ele almoçava toda vez na mesma lanchonete, fazia sempre o mesmo caminho para ir comprar e voltar para casa, não pisava no encontro dos azulejos, né? Chatíssimo, odiava o amigo dele, vizinho gay, o vizinho gay, né? E durante essa história ele se transforma numa pessoa doce, que inclusive se declara para o personagem da Helen Hunt. Olha só, outra curva de personagem famosa é o do Phil, do Dia da Marmota, o Groundhog Day, que ele é traduzido aqui no Brasil como Feitiço do Tempo. Filme magnífico, belíssimo. Phil é um cara igualmente chato, tão chato quanto o Melvin. Ele não quer se envolver, ele acha que ele é superior a todos, e ele fica preso numa espécie de feitiço do tempo, onde todo dia é o mesmo dia. E até ele aprender a ser uma pessoa melhor, né? Aí quando ele aprende a ser uma pessoa melhor, ele descobre que viver a vida é a melhor coisa do mundo, o tempo transcorre normalmente. E por último, como um grande exemplo, o Nemo. Sabe quem é o personagem principal de Procurando Nemo? É o pai do Nemo, é o Marvin. É o pai do Nemo, não é o Nemo. O pai do Nemo, ele tem medo, ele é medroso, ele não deixa ninguém sair da anêmona, não pode passar de 1 metro da anêmona, lembra? Só que quando sequestram o Nemo, ele é obrigado a encarar o oceano profundo e todos os seus medos para ir atrás dessa saga. Então, a sua personagem, para ser 3D, não ser plana como as personagens antigas, ela precisa vencer algo que o atrapalhe. Não é fácil, você precisa pensar muito sobre aquilo. Essa característica dessa personagem tem que aparecer o tempo todo no teu livro. O tempo todo precisa aparecer, tá? Para ele vencer aquilo. Às vezes você pode até juntar a história sendo a própria superação, que é uma trama de superação, né? A história é a superação dessas falhas por meio desse personagem. Fica mais tranquilo de escrever. Quando você separa uma história que não tem muito a ver com o desafio desse personagem, você tem que fazer esse desafio tá atrapalhando o tempo todo o transcorrer dessa história, tá? Então, atenção ao seu personagem, muita atenção aos grandes personagens da literatura mundial e
Nos vemos na próxima, tá bom? Abração, tchau, tchau!